Hoje é sábado, 4 de abril. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. A ideia é tentar fazer um resumo aí do que aconteceu na semana, vetor a vetor, de tudo aquilo que a gente tem acompanhado, para ver o que evoluiu, o que não evoluiu e o que precisa evoluir ainda. Antes de começar a analisar cada um desses vetores ou cada um desses pilares, o que a gente tem falado muito com clientes e parceiros é que a gente está no começo da crise econômica, mas talvez no meio ou no meio para o final da crise de preço de ativos financeiros. Tá? Eu queria desenvolver um pouco em relação a isso, porque a gente tem sido muito questionado e parece haver ainda muitas dúvidas em relação a esse conceito. Tá? Em relação à crise econômica, acho que é um pouco claro de que os dados econômicos que a gente vai começar a receber ao longo dos próximos dias e das próximas semanas vão ser os dados referentes a março, e março pegou o começo de uma maneira mais profunda da parada brusca que aconteceu no mundo, né? Desse lockdown, dessa quarentena em algumas regiões, em alguns países de uma maneira um pouco mais agressiva, em outros um pouco menos agressiva. Então, acho que o principal exemplo que a gente teve disso foram os dados de pedidos de seguro, novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que são dados semanais. Então, deve ser o dado econômico de crescimento / emprego mais online que a gente tem. A gente viu esse número crescer acima de 3 milhões na semana retrasada e acima de 6 milhões essa semana. Isso são pedidos de novos auxílios de desemprego na semana. Para vocês terem uma ordem de magnitude, esse número em um período normal ele roda em torno de 250 mil. E no auge da crise de 2008, o maior número que a gente teve tinha sido 650 mil, só para mostrar um pouco qual é o tamanho e a velocidade com que essa parada brusca aconteceu no mundo. E isso é só o começo. Infelizmente, isso é só o começo. A gente tem insistido, e eu vou reforçar aqui, de que precisamos estar preparados para dados econômicos tenebrosos, tá? Infelizmente. No lado dos ativos financeiros, explicar um pouco esse conceito, por que a gente acha que a gente está no meio, ou talvez no meio para o final, e a incerteza é muito grande em relação a isso. Quando a gente pega a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, que saiu de 120 mil pontos, quase 125 mil pontos, e está aí rondando abaixo dos 70 mil pontos com fechamento de sexta-feira, a gente teve uma queda aí superior a 40%, né? Chegou a ser quase 50% de queda quando ele bateu ali 62 mil, 63 mil pontos há 2 semanas atrás. Então, assim, não dá para dizer que já tem muita coisa, não dá para dizer que não tenha muita coisa ruim precificada nesses níveis, né? A gente acredita que tenha sim muita coisa ruim precificada nesses níveis de preço. Agora, a gente tem que deixar o alerta de que sempre a gente pode ter novas reprecificações, né? Acho que o caráter dessa crise ela é muito diferente de tudo que a gente já viveu em outras crises, em outras situações. Então a incerteza ainda é muito grande, né? A gente não tem noção ao certo de quanto tempo vai durar essa parada brusca. A nossa visão é que o que a gente tem hoje nos preços dos mercados é que talvez a gente fique mais um mês e meio, no máximo mais 2 meses com algum tipo de lockdown no mundo. Talvez, se a gente tiver que ficar muito mais do que isso, provavelmente a gente precisa de uma reprecificação adicional dos ativos de risco. Então, quando a gente fala que a gente está no meio, ou talvez no meio para o final, é muito incerto a gente cravar em que fase do nível de preço a gente está. Depois que o dólar sai de 4 e pouco para 5,30, 5,32 que bateu na sexta-feira, depois que a bolsa sai de 120 mil para 68 mil pontos, e assim sucessivamente, a gente consegue ver valor em muitos ativos. Acho que o mercado de crédito é um outro mercado que sofreu bastante também, o mercado de crédito privado. Então, não dá para dizer que já houve uma reprecificação relevante. Agora, daí para a gente passar para o que investir, como montar um portfólio, aí depende de uma série de outras variáveis, né? Perfil do cliente, apetite a risco, necessidade de liquidez, né? O curto prazo, enquanto a gente não tiver visibilidade de quanto tempo o mundo vai ficar parado e qual vão ser os efeitos colaterais dessa parada, acho que a gente ainda vai ter muita volatilidade e a gente eventualmente pode ter sim novas pressões nos ativos de risco, né? Novas rodadas de queda, só para deixar isso relativamente claro. Então,
Passando aqui o que a gente viu ao longo da semana em termos econômicos, foram de fato dados de crescimento muito ruins, né? PMI na Europa, PMI nos Estados Unidos, esses dados de emprego nos Estados Unidos. O Brasil, a gente ainda não tem os dados de março, então os dados que a gente recebeu ao longo dessa semana são dados ainda relativamente suaves, mas eles pouco dizem do que vem pela frente, tá? A gente já espera, se o mercado já espera, nós na TAG já esperamos dados extremamente ruins de crescimento, emprego e afins. Então, do lado econômico, nada mudou, foi uma semana que apenas confirmou essa expectativa de que o pior ainda está por vir. No lado financeiro, foi uma semana de volatilidade, mas a gente, por enquanto, ainda não voltou para os pisos de 2 semanas atrás. Então, por enquanto, tudo aquilo que a gente conversou de melhora na posição técnica, de melhora no nível de preço e valuation, de atuação dos bancos centrais, dos pacotes fiscais, isso tudo tem ajudado o mercado a operar com menos volatilidade. A volatilidade ainda existe, mas a gente parou de ter aqueles circuit breakers, né, limite de baixa, quase que todo dia. A gente continuamos a ter volatilidade, mas é uma volatilidade muito mais amena do que era antes. Então, por enquanto, todos aqueles pilares que a gente conversou nos últimos dias e nas últimas semanas, eles foram suficientes para estabilizar o mercado. Eles ainda não foram suficientes e não serão suficientes para a gente ter uma inflexão dessa tendência negativa, ou seja, para a gente ter uma mudança de tendência, né? E aí eu insisto aqui que para isso a gente precisa ter uma visibilidade de quanto tempo vai demorar para os países que estão sendo mais afetados pelo coronavírus conseguirem superar isso. E acho que quem está no olho do furacão hoje continua sendo Itália, Espanha e Estados Unidos. Itália e Espanha começaram a dar sinais um pouco mais positivos nos últimos dias. Estados Unidos ainda está no meio da curva, então as próximas 2 semanas ainda prometem ser, infelizmente, muito negativas em termos de fatalidade e número de infectados. O Brasil um pouco atrás de todos esses países, a curva um pouco mais branda, menos fatalidades, um pouco o crescimento de número de casos ainda é bem mais baixo, mas a gente também pode esperar aí 2 a 3 semanas relativamente ruins em relação a isso. Só para finalizar aqui e passar um pouco pelo que a gente está vendo em termos de alocação e classes de ativos, que eu acho importante, depois a gente pode usar outra oportunidade para focar mais um pouco nessas questões. Na renda variável, acho que eu cansei de falar aqui, a gente vê valor, né, pensando em longuíssimo prazo, né, 2 anos para frente, a gente vê bastante valor, só que a gente entende que o curto prazo ainda vai ser bastante difícil, vai ter muita volatilidade. Então, investimentos adicionais em renda variável dependem muito do perfil de risco de cada cliente, de cada investidor, necessidade de liquidez e afins. De novo, vai depender muito do que o cliente precisa, do que o investidor visa de curto, médio e longo prazo, mas acho que fica a mensagem de que a gente vê sim muito valor quando a gente olha horizontes aí de 24, 36, 48 meses para uma série de setores e empresas da Bolsa Brasileira, tá? No mercado de crédito, a gente viu um movimento grande de correção, né? Empresas que emitiam papéis a CDI mais 1, CDI mais 1,5, esses papéis estão operando a CDI mais 4, CDI mais 5. Teve uma reprecificação grande, o mercado de crédito no Brasil está passando por um momento de iliquidez, né? Tem um risco de liquidez grande, o risco de solvência no crédito high grade ainda é baixo. Agora, o risco de solvência nos créditos high yield, eles já começam a ficar um pouco mais complicados, dado o perfil dessa crise e o perfil dos tomadores de crédito, o tomador médio de crédito aqui no Brasil, tá? Então, a gente vê sim muitas oportunidades, principalmente no crédito high grade, né? O crédito high grade acabou virando crédito high yield, só que os fundos abertos estão sofrendo muitos resgates, então estão precisando só administrar e endereçar, equalizar, né, o ativo e o passivo, então os fundos têm sofrido bastante. Agora, quem está entrando agora no mercado, fundos novos, ou quem está investindo no mercado de crédito privado agora, a gente vê grandes oportunidades. Você tem que tomar cuidado muito com o fundo que você está investindo, com o gestor e com os papéis que você está investindo, mas as oportunidades, elas existem, tá? E esse aqui talvez seja o segundo grande ponto que a gente queria colocar, talvez as 2 grandes convicções de alocação no Brasil que a gente tem hoje. De novo,
precisamos ter uma atenção ainda maior com o tamanho dessas alocações, de acordo com o perfil de cada um e com o horizonte de investimento, tá? Acho que dificilmente a gente vai ter um retorno rápido dos níveis anteriores nos próximos 6 meses, quiçá nos próximos 12 meses. Então, são alocações visando o longo prazo, tá? O dólar bateu acima de 5,30 na sexta-feira. Existe uma demanda global por dólares, não só no Brasil. A moeda do Brasil, de fato, tem sofrido um pouco mais e acho que dificilmente a gente vai ver no curto prazo e no médio prazo, aí, próximos 1 ano, 2 anos, patamares muito abaixo de 4 ou quiçá 4,5, tá? Acho que o perfil do país mudou, a gente está tendo, as nossas contas fiscais vão ficar piores, nossa taxa de juros é menor, tudo isso traz uma demanda natural pela moeda americana, ela está com muita força, então a gente não pode descartar movimentos adicionais de alta aqui no câmbio, tá? A gente não tem nenhuma alocação de câmbio, a gente está neutro, a gente também não acha que é trivial estar comprado em dólar nesses níveis, então acho que para diversificação de patrimônio a gente acha que vale a pena, o percentual que vai estar alocado fora do Brasil em dólares depende muito do perfil de cada um. Mas o cenário, a grosso modo, é esse, tá? O dólar mudou de patamar, o curto prazo ele ainda tem força, ainda existe uma demanda no Brasil e no mundo por dólares. No médio e longo prazo a gente tem que tentar entender dia após dia em que nível ele deve se estabilizar. No mercado de juros, curva de juros, parece que a curva curta e intermediária tem bastante prêmio, se a gente levar em conta que a taxa Selic deve ficar em 3,75 ou abaixo disso, tá? A gente não tem grandes convicções que o Banco Central vai continuar usando a Selic como instrumento de estímulo, ele tem feito outros pacotes de estímulo e de estabilização, mas a curva está muito empinada, então a parte intermediária ali parece que tem muito prêmio de carrego. A gente não gosta de fazer esse tipo de alocação, a gente prefere delegar isso para os gestores ativos, para os gestores multimercados que fazem isso, ou para os gestores de mandatos de renda fixa ativos, tá? A parte longa é menos trivial em um ambiente de piora fiscal, então depende muito de preço, a gente é sensível a preço. Então, para dar um exemplo, uma NTN-B 2050 acima de 5% de taxa real, a gente acha interessante começar a fazer alguma alocação. Abaixo desse nível, ela chegou a bater 4,40, 4,50 aí nos últimos dias da semana passada, a gente já não acha tão trivial, a gente gosta de ter alguma coisa para carrego, mas já não é trivial aumentar a alocação nesses níveis, tá? A gente esperaria níveis acima de 5, muito em cima dessa questão de deterioração fiscal do país com todo esse pacote que o governo tem implementado, e que fique claro aqui, a gente acha que esse pacote ele é positivo e ele é necessário, a gente só precisa entender o impacto dessas medidas fiscais em cada um dos ativos brasileiros, tá? Era isso que eu tinha para falar, um panorama geral de cenário de alocação, tentar fazer com que essa conversa aqui ela seja mais vezes ao longo da semana, se comprometer um pouco com isso, agradecer de novo aí a paciência de vocês e desejar um bom final de semana, se cuidem, se alimentem bem e não saiam de casa. Obrigado pela atenção aí, pela parceria.